Olá, irmãos, graça e paz sobre a vida de vocês. Quero começar agora orando aqui por esse tempo que nós teremos para meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, nós pedimos graça aqui sobre o nosso estudo, que possamos ter revelação da tua palavra, Senhor. Que tu fale conosco, que possamos compreender aquilo que tu tens para nós hoje, Senhor. Que sejamos cheios do teu Espírito Santo e que ele nos conduza por toda a nossa vida. Te pedimos graça e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Queridos, para hoje eu separei uma palavra aqui, eu coloquei nela o nome de A Redenção de Judá. Quando eu escuto esse nome Judá, eu lembro que Jesus é o leão da tribo de Judá. Esse Judá, ele é um homem, ele é filho de Jacó, e ele vai passar por um processo muito interessante. Ele vai ser transformado, vai ser moldado por Deus. E é isso que a gente vai dar uma olhada hoje. Mas antes, para começar, eu quero começar com um versículo de Filipenses 1:21, que diz assim: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No início da nossa conversão, nem sempre nós estamos vivendo para Cristo. Só começamos a viver para Ele quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado e, pela Sua graça, nós podemos enxergar a morte de Jesus como a minha redenção. Então eu acredito que no início da nossa conversão, a gente não consegue falar como Paulo fala aqui, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. No início da nossa conversão é difícil para nós isso. Eu acredito que nós conseguimos chegar nesse nível aqui de Paulo com o passar do tempo, conforme a maturidade for chegando, conforme eu vou ficando cada vez mais maduro. E aí um dia nós vamos poder dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só que esse processo de amadurecimento é um processo onde Deus trabalha nas nossas vidas. E é extremamente necessário esse processo para nós. Imagina uma fruta que nasceu lá na árvore, mas que não amadureceu. Ela não serve para nada. Então é necessário que a fruta passe por um processo que vai levá-la ao amadurecimento. Assim somos cada um de nós. Nós precisamos passar por um processo de amadurecimento nas nossas vidas. Aqui no mesmo Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, fala assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui Paulo fala que ele tinha certeza absoluta de que aquele que tinha começado uma boa obra nos irmãos era fiel para completá-la. E esse que começou a boa obra é o próprio Deus. Deus começou essa obra na nossa vida e ele é fiel para completá-la até que dia? Tem até um prazo aqui. Até o dia de Cristo Jesus. Até o dia que Jesus volte. Todo mundo, quando tem uma obra na sua casa para resolver, a gente sabe o quanto o nosso coração fica pensando sobre aquela obra, querendo que ela seja concretizada o mais rápido possível. Aqui na minha casa eu tenho um exemplo que eu tenho uma obra para fazer no telhado e uma no banheiro. Nós ficamos ali ansiando, né, com esse desejo de que a obra seja concluída. Quando isso é concluído, tudo aquilo que nos causava incômodo na obra é resolvido. Finaliza, termina. Esse é o anseio de todo aquele que segue a Jesus, de que a obra seja concluída nas nossas vidas. Porque nós olhamos para Cristo e vemos Ele perfeito. Mas quando olhamos para nós mesmos, nós não vemos essa perfeição. Por quê? Porque nós estamos em obra. E Deus está trabalhando. Então Deus não é um qualquer que veio fazer uma obrinha na nossa casa. Não. Deus é o Deus dos céus. É aquele que criou todo o universo e tudo que ele fez foi perfeito. Esse que trabalha com perfeição é quem está trabalhando nas nossas vidas. E aqui, Paulo tem convicção de que esse Deus é fiel para completar essa boa obra nas nossas vidas. Aleluia! E continuando aqui na mesma carta de Filipenses, continuando no capítulo 1, versículo 12 agora, fala que, aqui Paulo continua falando e ele diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo tinha mais uma convicção aqui, de que tudo o que aconteceu com ele estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Ele conseguia ter revelação, clareza de que tudo o que acontecia
fazia com que o evangelho progredisse. Mesmo as coisas ruins. Paulo aqui está em um contexto de prisão, em um contexto onde um pouco mais adiante ele vai perder a vida, mas mesmo assim ele vê que tudo isso está contribuindo para o evangelho. Nós só conseguimos ver que as circunstâncias das nossas vidas contribuem para o evangelho quando nós somos maduros na fé. Nós precisamos ser maduros na fé para que a gente possa ver Deus agindo em nós e através de nós. E tudo que Deus precisar fazer nas nossas vidas para que o evangelho progrida, Ele vai fazer. Ele não vai limitar o seu evangelho por nossa causa. Às vezes, coisas ruins na nossa vida fazem com que o evangelho progrida. E Deus vai usar essas coisas ruins para que o evangelho progrida nas nossas vidas. E através de nós, como um testemunho a todo aquele que acompanha a nossa vida. Então, nós não temos como rejeitar as coisas ruins que vêm para a nossa vida. A gente podia pensar lá em Jó. Jó foi um homem que sofreu tanto. E aí ele diz, né, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhecia que tudo vinha de Deus, que Deus dava e Deus tirava. E mesmo assim Deus precisava ser louvado. Assim precisa ser a nossa visão de Deus. A visão de que Deus trabalha nas nossas vidas e nada está fora do seu controle. No versículo 27 desse mesmo capítulo diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Então eu vou viver uma vida onde eu estou fazendo de tudo pelo evangelho. A minha vida, ela aponta para o evangelho de Cristo. E aí Paulo continua, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo queria ver uma resposta nos irmãos, uma resposta de pessoas que estavam firmes e inabaláveis em sua fé em Jesus, diante de toda e qualquer circunstância, sendo um só. Ele queria o coração dos irmãos unidos, lutando um bom combate diante de toda a adversidade. Então nós precisamos considerar as nossas vidas. Tudo o que acontece na nossa vida está dentro do controle e soberania de Deus. Ele é poderoso sobre todas as coisas. Então nós vamos olhar agora para a vida de Judá e a gente vai ver tudo o que aconteceu com ele e ver como essas coisas que aconteceram fizeram com que ele fosse redimido pelo Senhor. Ele teve a sua redenção através das coisas que aconteceram na vida dele. E tudo isso transformou Judá. Transformou ele num novo homem. Resgatou esse homem. Então a gente vai ver um pouquinho da história do Judá. Judá, a história dele é contada lá no livro de Gênesis. E Judá, nós sabemos que ele é filho de Jacó. Jacó não teve só Judá como filho, ele teve 12 filhos homens. E esses 12 filhos homens, eles vão dar origem às tribos de Israel. Judá é o nome de uma das tribos de Israel, da qual mais adiante vai vir Jesus. Só que Jacó, tendo 12 filhos, ele fazia uma coisa que os pais, que têm mais de um filho, não deveriam fazer. Jacó amava mais a um filho do que aos outros. E esse filho que ele amava mais não era o Judá. Era o irmão dele, o José. José era um dos filhos da velhice do Jacó. Quando ele estava mais velho, ele teve o José. Ele era o penúltimo filho a nascer. E era o filho protegido. Era o filho cuidado ali pelo pai. O pai cercava esse filho. E os irmãos percebiam isso e tinham inveja, ciúmes e ódio do José. Judá era um também que tinha tudo isso contra o seu irmão. O José, como se não bastasse tudo isso que o pai o amava, o protegia, o José ele fazia algumas coisas. Então ele às vezes ia para o campo, observava os irmãos trabalhando. Os irmãos de José eram homens do campo, homens que lidavam com ovelhas, eles eram pastores. O José ia para lá, ele observava as coisas erradas que os irmãos dele faziam e contava para o pai. Isso é uma coisa que irritava os irmãos. Os irmãos ficavam muito bravos com ele, mas ele ia lá e contava para o pai. Além disso, como se não bastasse, o José ele costumava ter sonhos. E nos sonhos, ele uma vez viu, num dos sonhos, que ele e os irmãos estavam no campo recolhendo feixes de trigo. Todos eles estavam amarrando os feixes de trigo no sonho e, de repente, o feixe de trigo do José ficou em pé. E os feixes de trigo dos irmãos se prostraram diante do feixe de trigo de José. Só que não bastou o José ter esse sonho. Ele foi e contou para os irmãos. Ele devia ser muito ingênuo, José.
né? Mas ele foi lá e contou para os irmãos. Ele contou esse sonho e os irmãos ficaram indignados com ele. Disseram para ele assim: tu pensa que vai governar e reinar sobre nós? Que é isso? Que sonho é esse? Eles ficavam lá brigando com ele. Ele teve outro sonho e ele continuou contando para eles. Dessa vez ele contou na frente dos irmãos e do pai dele. E no outro sonho ele viu que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Olha só o sonho dele. Aqui dessa vez até o pai interveio. O pai falou: tu tá pensando que os teus irmãos, eu e a tua mãe, vamos nos prostrar diante de ti? O que é isso, meu filho? Só que a Bíblia conta que o Jacó, ele guardava no coração esses sonhos. Ele ainda não sabia do que se tratava, o que significava. Mas esses sonhos incomodavam os irmãos. Faziam com que eles ficassem com mais inveja, mais ciúme e mais ódio do José. Como se tudo isso não bastasse, Jacó resolveu dar um presente para José. E ele deu uma túnica talar. Algumas bíblias falam uma túnica de mangas compridas ou uma túnica colorida. Ele deu uma roupa para o filho José. Se essa túnica tivesse mangas compridas, significa uma coisa, tem um significado assim muito interessante para nós. No campo, quando eles vão lidar lá com os animais ou fazer qualquer lida, se a roupa é muito larga, ela atrapalha. Então eles não usavam roupas tão largas, eles precisavam amarrar a roupa se fosse fazer algum trabalho. Então, ao José ganhar essa túnica de mangas largas, significava que o pai estava dizendo assim, ó, esse aqui não precisa trabalhar, ele não precisa ir para o campo com você, ele tem uma túnica talar, uma túnica aqui que diferencia ele dos outros. E isso causou muito ódio nos irmãos, porque os outros não ganharam isso. Um dia, aconteceu que os irmãos foram para o campo, eles estavam lá trabalhando e o José estava em casa com seu pai. O pai dele teve a ideia e pediu para que o José fosse até o campo para ver como estavam seus irmãos. Lembra que o José era aquele que contava as coisas que os irmãos faziam, né? E o pai mandou esse lá para dar uma observada nos irmãos. O José foi até lá e de longe os irmãos viram que ele estava chegando. Eles viram ele lá longe chegando. Agora eu pergunto para vocês, com que roupa vocês acham que o José foi ver os irmãos? Exatamente. Ele foi com a túnica talar, com a túnica de mangas compridas ou toda colorida. Essa foi a roupa que ele foi. Ele era muito sem noção, o nosso José. Bom, José foi para lá, os irmãos viram ele de longe e falaram, ó, lá vem o sonhador. Tá chegando aí. E enquanto ele vinha, eles estavam armando, assim, ó, eles chegaram a combinar um plano para matar o José. Tiveram essa ideia. Quando o José chegou, eles pegaram ele e jogaram ele dentro de uma cisterna, de um poço que estava sem água. Jogaram ele lá dentro. E aí ficaram combinando o que eles iam fazer. Ah, vamos matar, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. E aí o Judá é o nosso personagem da história, não é o José, tá? Vamos focar no Judá. Olha só o que o Judá vai falar no Gênesis 37, versículo 26. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então, ao invés de matar o José, o Judá teve uma ideia. Vamos vender ele para os ismaelitas. Os ismaelitas eram um pessoal que estava passando por ali, era uma caravana que ia passar ali perto. Esses ismaelitas, eles iam comercializar no Egito, iam levar coisas para vender, para comprar, eles iam negociar lá. Então eles tiveram a ideia de ganhar um dinheirinho com a venda do irmão. Venderam o irmão como escravo para os ismaelitas. Essa venda, imagina ser escravo nessa época aqui. Isso aqui é antes de Cristo, essa história. Essa venda do irmão era uma sentença de morte, porque o escravo certamente iria morrer, dependendo do trabalho, ou mais cedo ou mais tarde. O escravo era substituível totalmente. Então, eles venderam seu irmão, eles ganharam dinheiro com isso. E como se não bastassem, eles tiveram uma outra ideia. No versículo 31 diz assim, então, tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas e fizeram-na levar ao seu pai. E lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco
saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou o seu pai. Então, esses irmãos, eles venderam o José, pegaram a túnica dele e molharam no sangue de bode. Uma vez eu li que o sangue de bode ele é muito parecido com o sangue humano. Então, talvez por isso eles tenham usado sangue de bode. Molharam no sangue do bode, mandaram para o pai e mandaram dizendo assim, ó, achamos isso, vê se é ou não a túnica do teu filho. Olha só que maldade eles fizeram com o pai. E depois aqui fala que o pai reconheceu a túnica e que recusou ser consolado. Ele disse que ia encontrar o filho dele na sepultura e ia encontrar em lamento, né? Ele ia lamentar a morte do filho até que ele próprio morresse e reencontrasse o seu filho. Então, olha que tristeza que eles fizeram o pai passar. E tudo isso como ideia desse Judá, desse homem que nós estamos observando aqui. Bom, depois no capítulo 38 de Gênesis, fala assim, que aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Esse versículo fala, né, aconteceu alguma coisa entre eles ali. Talvez o Judá tenha talvez toda essa história com o pai tenha afetado ele e ele acaba se apartando dos seus irmãos. Eles moravam tudo próximos, trabalhavam juntos, mas ele acaba se afastando dos seus irmãos e vai morar daí junto com esse adulamita chamado Ira. Versículo 2. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho e o pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa do seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de ovelhas em Tímna, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e cobriu-se com um véu, e se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna, pois via que Selá já era homem, e a ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, los deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita chamado Ira, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse o Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Até aqui. Então, aqui nessa história, Judá se afasta dos seus irmãos
ele casa com uma mulher do povo cananeu, que não era do povo de Israel. Essa mulher concebe e dá luz a 3 filhos, o Er, o Enã e o Selá. O Judá conseguiu uma esposa para o Er, que é a Tamar. Mas a Bíblia fala que o Er, ele era perverso perante o Senhor. Não diz o que ele fazia, mas fala que ele era perverso. E fala que o próprio Deus o matou. Nessa época aqui, havia a lei do levirato, que era assim: se um irmão tem a sua esposa, ele morre e não deixa descendência, o próximo irmão, na ordem ali da família, deve casar com essa mulher e ter uma descendência com ela, ter um filho com ela. Esse filho vai ser considerado filho daquele que morreu, e aí vai manter o nome do primeiro, tá? Então, o Judá mandou que o seu filho Onã fizesse isso, que ele ficasse com ela e que suscitasse descendência para o irmão. Só que o Onã sabia que esse filho não seria dele. Então, toda vez que ele ficava com ela, ele não concluía esse momento, né? Diz que ele deixava o sêmen cair na terra. E isso foi mal perante aos olhos do Senhor, de Deus, que também tirou a vida desse homem. E aí só sobrou Selá. Provavelmente aqui o Selá era muito jovem. E o Judá, até tem uma piadinha, né? Que o Judá disse assim, ele disse: Selá que esse filho vai morrer também com essa mulher, né? Ele ficou preocupado ali de que o Selá fosse morrer diante dela. E aí ele falou pra ela: ó, volta pra casa do teu pai, quando for o tempo certo, quando ele tiver já mais velho, eu dou ele pra casar contigo. Tá? E ela foi pra casa do pai. Passou um tempo, morreu a esposa do Judá, o filho dele cresceu lá, mas ele não entregou ele para casar com ela, e chegou um dia que o Judá foi até uma cidade para tosquear as ovelhas. E avisaram a Tamar: ó, teu sogro tá vindo. Ela tirou a roupa de viúva dela, colocou uma outra roupa e colocou um véu no rosto, e ficou na entrada da cidade lá esperando. Quando o Judá chegou, ele achou que ela era uma meretriz. E aí ele negociou com ela: ó, deixa eu ficar contigo. E ela falou: ah, o que tu vai me dar? Ele falou: ó, te dou um cabrito. Ele não sabia que era ela. Ela estava com o rosto coberto. Ela falou: ok, né? Beleza, me dá o cabrito. Só que ela pediu um penhor. Ela pediu algo em troca, até ele mandar o cabrito. E aí ele falou pra ela: tá, o que tu quer? Ela falou: ah, eu quero o selo, o cordão e o cajado. Esses instrumentos aqui que ela pegou dele, né? O selo, ele tinha um selo para identificar quem ele era. Ele ia fechar um negócio, ele usava o selo dele. Provavelmente nesse bordão, né, nesse cajado dele, tinha lá também a marca dele. Tudo que ela pegou identificava quem era o dono. Tá? É como se ela tivesse ficado com a carteira de identidade dele. Ela pegou ali os documentos dele e em troca disso. Eles ficaram juntos, ela engravidou naquele momento ali e foi embora. Foi embora. Um tempo depois, ele mandou o cabrito lá entregar para ela, só que ninguém encontrou ela. Todo mundo falou assim: não, mas aqui não tem prostituta. Né? E aí o Judá deixou assim, por assim mesmo. Passados 3 meses, a Tamar apareceu grávida. E o Judá mandou assim: tira ela para fora e vamos queimar essa mulher. Ele acreditou que ela tinha adulterado com alguém. Adulterado porque ela tinha que aguardar pelo filho Selá, que o Judá não havia mandado ainda. Aí eles iam queimar ela, só que antes disso ela disse assim: ó, do homem de quem são essas coisas eu concebi. E aí mandou o Judá dar uma olhada, né, de quem eram as coisas. E olha só, aqui fazendo uma comparação. Lembra que Paulo, ali no início, que Paulo falava que todas as coisas cooperavam para o progresso do evangelho na vida dele, mesmo as coisas ruins. Aqui o Judá está sendo confrontado com os pecados dele. O Judá, ele manda a capa, aquela túnica talar do José para o pai e fala para o pai assim: ó, vê se é do teu filho. E agora a mesma coisa está acontecendo com ele. A Tamar fala para ele assim: ó, reconhece de quem é este selo, este cordão, este cajado? Reconhece de quem é? É a mesma pergunta que ele fez para o pai, agora ele está ouvindo. O Judá podia dizer assim: ó, não sei de quem é, e podia mandar matar ela. A única forma de salvar essa mulher era ele assumindo a culpa. Esse foi o início do processo de restauração na vida de Judá. Ele precisou assumir a culpa das coisas erradas que ele havia feito. Ele precisou reconhecer que ele tinha errado. E aí ele reconhece e ele diz: mais justa é ela do que eu. Ele salvou a vida dela, mas para isso ele teve que abrir mão da sua reputação. Ele teve que reconhecer que tudo que tinha acontecido era erro dele.
e não dela. Bom, mas Judá não tinha errado somente com essa mulher. Ele tinha errado com seu irmão José, que não morreu. Foi para o Egito, mais ou menos uns 20 anos se passaram, e o Judá vai reencontrar o José, só que agora como governador do Egito. Então, nesse reencontro, a gente vai olhar Gênesis 42. Então, em Gênesis 42, o Judá e os seus irmãos, eles vão até o Egito para comprar alimento. Toda a terra havia fome, mas no Egito, por causa de José, havia abundância de alimentos. Então eles foram até o Egito para comprar alimentos. E o próprio José era quem estava lá negociando. Ele reconheceu os seus irmãos. Ele viu eles e os reconheceu. Mas os irmãos não reconheceram a José. Quando eles estavam lá negociando, José disse para eles: vocês são espiões, vieram aqui para a terra para espionar. E eles disseram: não, nós somos homens honestos, somos 12 filhos de um pai que nos mandou, um já morreu e os outros, permanecem vivos, o mais novo está lá com o pai e nós 10 viemos aqui para negociar e comprar mantimento. Mas o José continuou fingindo que não os conhecia e no Gênesis 42:17 fala que os meteu juntos na prisão por 3 dias. Por causa dos irmãos, o José foi preso, foi negociado como escravo. E ele tem um momento que ele passa anos na prisão, por causa dos irmãos. E agora, ele coloca eles 3 dias lá, para eles sentirem um gostinho de tudo que ele passou. Depois, no 21, fala assim: então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Aqui eles já estão reconhecendo que tudo que está acontecendo é porque eles não ajudaram o irmão deles quando o venderam. Depois, no versículo 24, diz assim: retirando-se deles, chorou. Depois tornou-lhes e falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. O José, ele vai liberar os irmãos para voltarem para casa, mas antes ele vai fazer o seguinte: ele vai prender o Simeão com ele e vai falar para eles: voltem para casa e tragam o irmão mais novo de vocês para cá, para eu ver se a história de vocês é verdadeira. E aí eles têm que voltar para casa, um irmão fica e eles têm que trazer o outro para o Egito. Tudo isso plano do José. Depois no 27 fala assim: abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? Aqui os irmãos já estão vendo que Deus está operando e agindo neles ali. Eles ainda não entendem o que está acontecendo, nem os propósitos de Deus, mas eles já reconhecem que é Deus trabalhando. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós podemos não entender muitas vezes, mas precisamos saber que é sempre Deus trabalhando nas nossas vidas. Bom, os irmãos tiveram que voltar para casa e falar para o pai que eles deveriam agora levar o irmão mais novo, Benjamim. O Benjamim, ele ficou sendo agora o xodó do Jacó. E quem vai negociar com o Jacó é o próprio Judá. E aí, no 43:8, ele diz assim: com isso disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu não trouxer e não puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Aqui então o Judá, ele intercede aqui e ele fala: olha, eu vou levar o irmão com a gente e sou responsável por ele. Se eu não te trouxer ele de volta, eu sou culpado eternamente. Então pode deixar ele comigo. Aqui a gente já está vendo diferença na vida do Judá. Ele já está sendo transformado. Ele que deu a ideia de vender um irmão, agora ele está se responsabilizando por outro. Bom, eles vão para o Egito com o irmão, o José recebe eles, o José libera o irmão lá que estava preso, eles festejam, eles comem juntos, eles celebram, o José fica lá muito feliz com todos eles, não se revela ainda e dá os mantimentos que eles vieram comprar e manda eles embora, tá? Só que o José tinha aprontado mais uma pegadinha com ele, a pegadinha do José. O José colocou uma taça dentro do saco de comida do Benjamim. Quando eles foram embora, eles não viram isso,
E aí os homens lá do Egito perseguiram eles, pararam eles no meio do caminho e falaram: por que vocês nos roubaram? E fizeram toda aquela história toda. Eles disseram que não tinha roubado nada, abriram os sacos, eles começaram a examinar e quando viram o saco que o Benjamim tinha, viram que dentro estava uma taça. E aí, no Gênesis 44, 13 diz: então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. Eles voltaram para a cidade para reencontrar de novo José, para ouvir a sentença agora de José. Bom, e agora, para finalizar, Gênesis 44, 31. O José, ele falou para os irmãos assim, ó: vocês podem ir embora e o Benjamim vai ficar aqui comigo, ele vai ser meu escravo. O resto de vocês está liberado. O Judá começa a interceder pelo irmão. Ele começa a fazer todo um discurso para levar o irmão de volta. E aqui ele vai citar o próprio pai, vai falar do pai, e ele vai explicar para o governador ali, para o José, que o irmão precisa ir com ele e precisa voltar para a casa do pai. E olha só o que ele faz, Gênesis 44, 31. Aqui ele está falando do seu pai. Vendo Jacó, que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs, os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo, o Judá, se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá? Aleluia! Então aqui o Judá, ele passa de um homem que vendeu o próprio irmão para um homem que está se oferecendo para ficar no lugar do irmão. Ele oferece aqui a própria vida, ele não quer mais ver a tristeza do pai, porque com certeza a tristeza do pai pela perda de José foi muito grande e eles acharam que era irreversível toda essa história. E agora ele não quer ver isso de novo e ele se oferece para ficar no lugar do irmão. E para finalizar, eu quero abrir um versículo de algo que Jesus nos falou muito importante. João 15, 13, Jesus fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, Judá, ele está cumprindo agora esse versículo aqui. Ele está amando ao seu irmão ao ponto de dar a vida por causa dele. Ele está amando o pai, está honrando toda a sua família. Então, Judá, ele passa de um homem que vende seu irmão para um homem que agora entrega a própria vida em favor do seu irmão. Nosso Deus é poderoso para transformar as nossas vidas e nós não podemos ignorar as coisas que Ele opera e faz em nós e através de nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa viver uma vida plena, não uma vida sem problemas, mas uma vida cheia da graça do Senhor. Deus abençoe.